é o Evangelho segundo Jesus, segundo a lei da vida, segundo a vocação, para nos tornarmos de acordo com a imagem do Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus. E hoje eu quero ler no Evangelho de Mateus, onde eu li ontem, só que um pouco mais adiante, do verso 33 para frente. Ontem eu li sobre a afirmação peremptória de Jesus quanto ao fato de que a lei existe para servir o homem, para proteger a vida, não para acachapar a vida. Foi o que nós vimos. E como Jesus se colocou acima de tudo, e colocou o Evangelho acima das leis, quando a lei, ao invés de proteger, é interpretada como algo dado para acachapar o homem. Jesus disse: eis aqui quem é maior do que todas essas determinações, sou eu, maior que o templo, maior do que tudo. E eu estou garantindo que o que eu quero é misericórdia e não a imposição de sacrifícios que tirem sequer um dia de conforto e de liberdade da existência humana. Aí o texto prossegue dizendo que outra vez ele partiu dali e entrou numa outra sinagoga num sábado. No outro sábado, cura um homem com a mão ressequida, e o mesmo tema do que é mais importante, se o homem ou a lei, se o cumprimento restrito e letrista de qualquer que fosse a escritura, ou a aplicação do espírito da palavra libertando o ser humano das suas mazelas. E isso suscita uma outra questão, que tem a ver com a blasfêmia, com a palavra, com a fala, produzida pela raiva, pela antipatia, pelo ódio, que era o caso desses fariseus que não o deixavam em paz, indo atrás dele, murmuravam e blasfemavam, porque viram Jesus curar um endemoninhado cego e mudo. E quando viram aquilo tudo, não podendo impedir a cura de acontecer, não podendo descurar o homem, nem negar os fatos diante do povo, começaram a murmurar, a tentar inventar e a fazer ilações sobre a origem da manifestação do que acontecia em Jesus, e disseram que era demônio. Jesus expulsava demônio pelo poder de Belzebu, curava pelo poder do diabo, fazia o que fazia pela força do mal, porque infelizmente o fanatismo religioso é assim. Quando ele não tem argumento, ele nunca tem argumento, ele apela para mentira, para caricatura, para injúria. Não tem argumento, ele grita, desesperado, esperneia, como um menino caprichoso, e coloca e transfere a culpa, e invoca o diabo para justificar o que quer que ele não consiga explicar. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, essa que é a coisa que o religioso fanático esquece. Ele só vive da cara para fora. Tudo que importa para ele é o que se encena, é o teatro. Por isso são chamados de hipócritas, de mascarados por Jesus. Esquecem justamente do essencial, de que Jesus, porém, conhecia-lhes o coração. O que estava aqui dentro, a maldade toda, como acontece conosco. A gente vai ficando com saturação cognitiva
acerca do Evangelho, ouve de Deus, fala de Deus, ouve de Deus, fala de Deus, vai desenvolvendo saturação cognitiva. Depois de um tempo, Deus já não é mais Deus para o cara. Depois de um tempo, o ateu leva o não Deus dele mais em consideração reverente do que o crente, que fala de Deus o dia inteiro e mente, e esquece que o Senhor conhece os pensamentos. Que ainda a palavra me não chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. O ateu não esquece disso, mas o crente sim. E tanto mais quanto se torne fanático, mais viverá para as exterioridades e menos interioridade terá. Mais será uma pessoa de performances e menos uma pessoa de consciência e de caráter. Jesus, porém, conhece-lhes o pensamento. Portanto, disse: todo reino dividido. Aí conta aquela história e a lógica de Jesus imbatível, argumentativa, e termina dizendo: olha, vocês trabalham com uma lógica que é contra o pressuposto de vocês. Nem pensar vocês sabem. Agora tomem cuidado, porque vocês estão usando um argumento perigoso. Vocês estão atribuindo a Deus o poder do diabo. O Deus misericordioso, o Deus da cura, o Deus da compaixão, o Deus que ouve a oração, que é quem está em ação na minha vida, está sendo tratado, interpretado como Belzebu. E não é porque vocês de fato pensem que seja assim. É só porque vocês não têm argumento e, tendo sido vencidos pelos fatos e pela palavra, como vocês não têm resposta, vocês simplesmente acusam e dizem que eu sou um blasfemo, possuído por Belzebu. Mas cuidado, isso não é brincadeira. Aquilo que sai da boca do homem tem consequências. O que sai da boca do homem tem consequências. E cuidado para que, na inconsequência das palavras de vocês faladas, por falta de raciocínio, de lógica, de argumento, de pensamento e de bondade. Não precisava nem ser inteligente, bastava ser gente. Não precisava ter inteligência. Se tivesse o lado da dimensão humana, já não se diria isso sobre ninguém, acerca de ninguém, que a pessoa é um possesso de Satanás porque faz o bem de um modo que eu não concordo, ou num dia que eu não quero, ou transgredindo as liturgias do meu fanatismo religioso. Jesus diz: não brinquem disso. E explica por quê. No verso 33, ele já tinha falado da blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo: não brinquem disso. Essa coisa pode voltar sobre vocês. E aí ele dá um exemplo do cotidiano, dizendo que não existe brincadeira com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer e fala, ou deixa de falar, porque ele conhece os nossos pensamentos. Eu posso inventar uma coisa boa para dizer pensando algo mal, enquanto falo a coisa boa acerca do outro. O que vai valer? A coisa boa que eu falei, enquanto todo o meu pensamento, sentimento e desejo eram maus? Embora eu fale coisas boas, mas deseje no coração coisas ruins? O que vai valer? Se Deus não é Deus, vai valer a encenação do palco da religião. Mas se Deus é Deus, vai valer o que me passa, o que me é pensamento, cogitação no meu coração. E se a cogitação do meu coração é perversa,
Se eu, mesmo sabendo que estou diante de alguém de Deus, digo que essa pessoa opera pelo poder do diabo, que tudo nele é de Belzebu, é de Satanás, sabendo todavia que não é, e tendo a coragem de, sabendo que não é, dizer assim, só para não perder espaço de poder. Jesus disse: vocês se colocam num lugar muito perigoso, cuidado. É melhor não crer em nada do que dizer que crê praticando assim. Ou não sabeis que a árvore boa dá o seu fruto bom. Não existe discussão. A árvore boa dá o seu fruto bom. O argumento da árvore é o fruto equivalente à sua natureza. E também vocês sabem que a árvore má dá o seu fruto venenoso, mau, conforme a sua natureza. Não é boa para alimento, ela mata. Por isso eu vos digo que pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto se conhece a pessoa. E assim como o fruto da árvore é segundo a sua natureza, o fruto do homem, da mulher, é segundo a sua natureza. E se manifesta frequentemente através das nossas palavras. Mesmo quando o indivíduo está tentando controlar. Mas se o mal está plantado nele, se a raiva, o ódio, a antipatia, o olhar ruim, a interpretação perversa, que é capaz de ter coragem de falsificar a realidade, atribuindo a essa pessoa o que essa pessoa não é e não faz, não pratica, e dizendo que ela está associada às trevas, enquanto ela gera e produz fruto de luz em tudo que faz. Mas mesmo vendo o fruto da luz, essas pessoas preferem atribuir a origem daquele poder ao mal. Jesus disse: cuidado. Vocês não estão vendo que o fruto é fruto de vida? Por que vocês estão dizendo que a fonte é má? É como atribuir a um pé de mandacaru a produção de mangas rosas, ou como dizer que a mangueira está cheia de espinhos. Cada um dá o fruto correspondente à sua natureza. Você sabe, todo mundo sabe disso. É uma obviedade que Jesus usa, porque espiritualmente falando, quando se chega ao mundo da religião, da fé, do imponderável, a maioria das pessoas fica impressionada com o que ouve, se emprenha pelo ouvido. A maioria não tem discernimento para discernir o fruto. Por isso Jesus diz: raça de víboras. Cara, vocês são cobras criadas, é o que Jesus diz. Como podeis falar coisas boas sendo tão maus como vocês são? Porque a boca acaba falando, vazando, o inconsciente extravasa uma hora ou outra. Aquilo do que ele está cheio, a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o inconsciente. Veja como essa noção de inconsciente agindo à revelia está longe de ser freudiana. É Jesus dizendo aos fariseus: olha, essa coisa aparece à revelia. Não adianta. Vocês não conseguem esconder quem vocês são. Num ataque de raiva súbita, vocês acabam dizendo quem vocês são. E como vocês veem a vida, mesmo que vocês tenham que torcer a verdade,
para proferir uma blasfêmia, uma mentira, vocês fazem isso sem temor nenhum. Porque vocês não se seguram ao que Jesus está dizendo. E nunca vão conseguir se segurar. Se enquanto vocês não se transformarem em gente boa, a boca de vocês vai falar o que é mal. Porque os pensamentos de vocês vão pensar o que é ruim. E porque o fruto da existência de vocês vai ser equivalente ao pensar e ao falar de vocês. E mesmo que vocês sejam os melhores atores e consigam se calar durante muito tempo, chegará uma hora, todavia, que o interior de vocês vai se manifestar. A revelia. Porque ninguém consegue controlar o interior, o coração, o inconsciente para sempre. Muito menos o que é consciente em nós. E que a gente disfarça com máscaras de outra natureza, a máscara vai cair. E quando não se tem nem essa preocupação, como era o caso aqui, o que se manifesta é direto o que se tem no coração. O que se tem no coração é mentira, é raiva, é antipatia, é uma indisposição radical para aceitar qualquer coisa de Deus que venha daquela pessoa. Deus só pode ser Deus para mim se Ele falar comigo através das pessoas que eu escolhi. E do jeito que eu determino conforme as liturgias do meu entendimento. Se Deus se manifestar usando pessoas que eu não aprovo e fazendo coisas que eu não quero, em datas não agendadas, eu me levanto contra em nome de Deus, em nome da ortodoxia, em nome da religião, em nome das nossas liturgias, eu vou dizer, e aí nessa, tem gente que não se segura, que vai falando perversidades sem tamanho contra o próximo. Nessa brincadeira, eu, por exemplo, já fui chamado de anticristo, de discípulo de Belzebu, de endemoninhado, de blasfemo. Por quê? É porque era assim? Não, é porque os fariseus, não tendo como argumentar, apelam para a blasfêmia sempre e manifestam. Querendo ou não querendo, é uma questão de tempo. Eles derramam o que eles têm no coração. Porque Jesus diz, vocês são uma raça de víboras. A raça é essa. A raça é de víboras. Essa é a etnia espiritual de vocês, é a etnia das víboras. Só tem veneno na boca de vocês. Porque vocês concebem perversidade com os pensamentos e esguicham com a boca, com as palavras. Porque vocês são maus. Porque sempre será assim, a boca vai acabar falando aquilo do que está cheio o coração. Por mais disfarçado que você seja, chega uma hora que explode, que ninguém segura, como um vulcão em estado de eclosão. Porque o homem bom tira do tesouro do seu coração coisas boas. Até em relação às pessoas ruins, que tratam mal, o homem bom tenta ver o que existe de bom ali. Tenta ver como pode ajudar, como pode elogiar, como pode facilitar a vida. Mas o homem mau não. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas no seu coração. Mas o homem mau tira do tesouro do seu interior, do que nele deveria ser o que está guardado, do baú do seu interior, tira coisas mais. Um tem um baú interior, um inconsciente cheio de bons desejos, porque ele ama o inimigo, ora por aquele que o persegue, está disposto a dar outra face, a entregar também a túnica, não quer ter razão, quer ter paz, seguir adiante no seu caminho, procurando fazer o que é certo e o que é bom da vida. Assim é um homem bom.
Ele não faz o que é bom porque está sendo vigiado, ele faz o que é bom porque ele é assim, ele tira de si, ele está cheio daquilo. Ele foi ativado pelo Evangelho, o Evangelho está vivo dele, por isso o que sai dele é bom. Mas quando o coração é mau, é questão de tempo, chega uma hora, mesmo que o indivíduo seja educado, ele vai eclodir o que ele tem de mal guardado dentro de si. O homem bom tira do tesouro coisas boas, o homem mau tira coisas mais. Por isso eu digo que de toda palavra frívola que proferirem os homens, por mais que sejam só bobagens, tome cuidado. Palavras têm um poder extraordinário. Palavras criam, palavras descriam, palavras curam, palavras adoecem, palavras levantam, palavras destroem, palavras enobrecem, palavras indignificam. Palavras é aquilo com que a gente constrói a vida. A vida não é construída de tijolo e de cimento, ela é feita de palavras, de pensamentos. Pensamentos que vão se transformar em comunicação. Comunicação que será curadora ou será destruidora. Será levantadora ou será arruinadora. Será verdadeira ou será mentirosa e amargurada, como era aqui o caso. Jesus deixa o tema da blasfêmia, que é uma coisa pesada, ele contrasta a blasfêmia contra o Espírito Santo com a palavra frívola. A blasfêmia só acontece se for um pensamento deliberadamente mal de uma pessoa que sabe que aquilo que ele chama de diabo não é diabo, mas assim mesmo ele determina que seja para os outros, só para não perder a guerra do embate. Ele chama Deus de diabo. Jesus disse, cuidado, porque isso pode não ter perdão. Dependendo da raiz profunda do teu coração, não brinca disso. Mas aqui ele já vai para o outro extremo. Ele diz, não precisa ser blasfêmia, basta ser frivolidade. Não brinque de frivolidade, de palavras inconsequentes, porque não existem palavras inconsequentes. Toda palavra frívola que proferirem os homens, eles vão ter que explicar a frivolidade. Por que que você chamou essa pessoa disso? Ou disse que essa pessoa era isso? Se você nunca nem sentiu o cheiro dessa pessoa. Ah, não, todo mundo estava falando, era o que todo mundo disse, eu passei adiante. Jesus disse, passou adiante não, você parou aí. Você passou a palavra e ficou fixado, preso, como uma borboleta esperando o dia do juízo. De toda palavra frívola, não é só de toda blasfêmia, é de toda palavra frívola, é aquilo que você cospe de idiotice sobre o seu irmão, contra ele, destruindo, manchando, trazendo nódoa sobre ele, provocando a desconstrução do seu irmão. Por mais que para você tenha sido só uma palavra frívola, não importa como você fala a palavra, o que importa é o que a tua palavra produz nos outros. Por isso, se palavras boas conseguem ofender gente ruim, imagino que palavras más podem fazer com gente boa, que tem o coração fragilizado. Eu vejo todo dia aqui, falando palavras de vida, tem gente que se sente ofendida. Imagina se eu viesse aqui falar palavras de mal. Quanta gente eu não deixaria destruída.
Jesus diz: não brinque de falar, porque pelas tuas palavras tu serás justificado e pelas tuas palavras tu também serás condenado. E aí? Você que vem se jactando, dizendo: graças a Deus eu não blasfemo contra o Espírito Santo. Até porque é uma coisa muito difícil. O cara tem que ter uma competência extraordinária para blasfemar contra o Espírito Santo. O problema é a blasfêmia corriqueira contra o próximo, contra a vida, a opinião, assim, o cara larga. Vai largando, soltando, arrancando pedaços dos outros e jogando pela vida inconsequentemente, como a maioria faz. Especialmente nesse ambiente de religião, cara, eita, ambiente inconsequente. Eu encontro políticos mais reverentes uns com os outros, até com o inimigo. Fala com mais parcimônia sobre ele do que eu vejo alguns religiosos abrindo a boca e derramando coisas que eles nem conhecem, nem sabem sobre o próximo. Não tem nada que me deixe com mais temor e tremor e reverência no coração do que o risco que eu vivo todo dia, porque eu vivo falando há 46 anos, falando. A palavra é a minha pá, é o meu martelo, é o meu serrote. Eu sou um carpinteiro da palavra. Ou eu sou um engenheiro da palavra. Sou um construtor, como Jesus disse. Pela palavra você assenta o fundamento da boa confissão e ergue o edifício sobre esse fundamento. É o que eu venho tentando fazer há 46 anos. E tomando cuidado com a minha boca. Não só enquanto eu estou falando, ensinando. Aqui é fácil para mim não falar nada errado, porque eu sei o que é certo. Sei o que é o Evangelho. Sei como Jesus me ensinou a pensar e nos ensina a pensar. E sei qual é o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo. O modo dele tratar, de ser. Então aqui é razoavelmente fácil não errar. Tem hora para começar, tem hora para acabar. O problema é na vida, onde a gente vai tropeçando uns nos outros, ou vai ouvindo histórias e aumentando histórias, ouvindo mentiras e contando-as adiante, e elas ficam fortalecidas pelos valores agregados de como você seja respeitado. Você pode tornar uma mentira, transformá-la numa verdade, só porque você emprestou sua validação, sua respeitabilidade, seja lá o que for no mundo que você viva. Podia não ser verdade para sua mulher, agora passou a ser, só porque ela acredita em você. Não era verdade para os seus filhos, passou a ser, porque eles respeitam você. Não era verdade para o povo da sua igreja, passou a ser, porque eles ouvem você. E você, quando não está sendo blasfemo, o que nem competência você tem para ser, demanda um arraigamento mais inteligente, mas você é um ser frívolo. A sua maldade é a frivolidade. É esse derrame que vai adiante, pregando aqui e ali, o outro vai ficando deformado diante dos sentidos dos demais, porque você é um escultor de frivolidades. Você usa o cisel da frivolidade para esculpir enganos, mentiras, para fazer transferências e projeções enganosas. Jesus disse: não brinque disso, porque tanto mais quanto seja frívolo, mais consequência terá. Porque você não brincou,
nem de descobrir a verdade. Você simplesmente vai adiante e derrama isso como expansão da sua maldade. Não brinque disso, porque pelas palavras de vida você vai ser justificado. E pelas palavras de mentira, de engano e de morte, você será condenado. Deu para entender, não deu? Isso só muda quando o coração muda. O tempo todo Jesus está dizendo, mas o Senhor conhece o pensamento deles. Sabe o pensamento. Essas coisas só podem ser alteradas quando a gente é ativado, é transformado pelo Evangelho. Nasce de novo, é regenerado mesmo. Ganha o temor do Senhor. Anda com o temor e o tremor do Senhor no coração. Só o amor de Deus e o temor de Deus tiram as palavras frívolas da nossa boca, porque só o amor de Deus limpa os nossos pensamentos. Porque só o amor de Deus me faz pensar o melhor, desejar o melhor, orar pelo melhor, esperar o melhor, e não havendo nada de bom a dizer, é só o amor de Deus que me faz calar também. É só o amor de Deus que contém as minhas opiniões frívolas. Para isso acontecer, eu tenho que estar cheio do amor de Deus e do temor de Deus no coração. Do contrário, é uma questão de tempo, o meu inconsciente vai se derramar e a maldade do meu ser vai se espraiar, vai ficar óbvio para os homens, porque para o Senhor já é um flagrante. Ele sabe os nossos pensamentos. Senhor Jesus, que essa palavra do Evangelho, tão difícil de ouvir, da qual a maioria quer fugir, agarre alguém, agarre alguns, agarre milhares por tua misericórdia, porque nós estamos todos morrendo pela boca, pelo fruto dos lábios que não são louvor ao teu nome, são fruto de envenenamento da vida e do próximo. Salva-nos de nós mesmos, porque o inferno nos habita e a sua maior expressão é a nossa língua. Ele é construído para nós mesmos com as nossas palavras. Perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.